As coisas que estão para acontecer. A primeira parte, que apresenta uma visão geral das coisas que hão de vir, desde a ascensão de Cristo até a eternidade futura, se acha no capítulo 4, verso 1 do livro de Apocalipse, até o capítulo 11, o verso 19. O cenário ao redor do trono nos céus, só o Cordeiro-Leão, o Cristo Redentor e vitorioso, é digno de abrir o mistério da economia de Deus. 4, 1 até o 5, 14. Os 7 selos, o mistério da economia de Deus, capítulo 6, verso 1, até o capítulo 8, verso 5. O primeiro selo, o cavalo branco e o seu cavaleiro, a pregação do Evangelho, capítulo 6, verso 1 e 2. O segundo selo, o cavalo vermelho e o seu cavaleiro, a propagação da guerra, capítulo 6, verso 3 e 4. O terceiro selo, o cavalo preto e o seu cavaleiro, o aumento da fome, 6, 5 ao 6. O quarto selo, o cavalo amarelado e o seu cavaleiro, a propagação desenfreada da morte, capítulo 6, versos 7 e 8. O quinto selo, o clamor das almas sobre o altar, os santos martirizados que estão no paraíso, oram e pedem vingança, capítulo 6, verso 9 ao 11. O sexto selo, a terra e o céu são abalados, o início da grande tribulação, uma advertência aos moradores da terra, capítulo 6, verso 12 ao 17. As visões inseridas entre o sexto e o sétimo selo, capítulo 7, verso 1 ao 17, os 144 mil das 12 tribos são selados, os israelitas escolhidos são preservados na terra. Uma grande multidão serve a Deus no santuário celestial. Os santos redimidos, arrebatados ao céu, para desfrutar o cuidado de Deus e o apacentar do Cordeiro. Versos 9 a 17. O sétimo selo, as 7 trombetas, a resposta à oração dos santos martirizados, feita no quinto selo. 8, 1 e 2. O cenário no céu, depois da abertura do sétimo selo. Cristo, como sumo sacerdote, oferece as orações dos santos a Deus. 8, 3 a 5. As 7 trombetas, a execução da economia de Deus. 8, 11, 6 até o 11, 19. A primeira trombeta, o juízo sobre a terra. 8 e 7. A segunda trombeta, o juízo sobre o mar. 8, 9 e 9. A terceira trombeta, o juízo sobre os rios, 8, 10 a 11. A quarta trombeta, o juízo sobre o sol, a lua e as estrelas, 8 e 12. A quinta trombeta, o primeiro ai, o juízo sobre os homens. Satanás e o anticristo colaboram para atormentar os homens, 8, 13, 9 ao 11. A sexta trombeta, o segundo ai, mais juízo sobre os homens. 200 milhões de cavaleiros matam a terça parte dos homens. 9, 12 a 21. As visões inseridas entre a sexta e a sétima trombeta. 10, 11 até o 11, 13. Cristo vem tomar posse da terra. 10, de 1 a 7. João é exortado a profetizar novamente. 10, 8, 11. O santuário é medido e o átrio é deixado de lado.
O santuário celestial é santificado e preservado, e o santuário terreno é entregue aos gentios. 11, 1 e 2. As duas testemunhas, Moisés e Elias. 11, 3 a 12. Um grande terremoto, o terceiro terremoto predito neste livro. 11 e 12. A sétima trombeta, o reino eterno de Cristo. O terceiro ai que engloba as 7 taças. O juízo sobre os mortos. A entrega da recompensa aos profetas, aos santos e ao povo temente a Deus. E a destruição dos que destroem a terra. 11, 14 a 18. O cenário no céu, depois de tocada a sétima trombeta, e o santuário é aberto e a arca é vista. 11, 19. O julgamento do grande trono branco, capítulo 20, verso 11 ao 15. A terra e o céu fogem, verso 11. Os incrédulos mortos são julgados, verso 12. Os demônios são julgados, verso 13. A morte e o Hades são lançados no lago de fogo, verso 14. A perdição dos incrédulos e dos demônios no lago de fogo, verso 15. O novo céu e a nova terra, 21, 1 ao 8. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Verso 1. A nova Jerusalém desce a nova terra. Verso 2. Os povos na nova terra. Verso 3 e 4. Os filhos de Deus na eternidade. Versos 5 a 7. Os que pereceram no lago de fogo. Verso 8. A nova Jerusalém, 21, 9 ao 27. A noiva, a esposa do Cordeiro, verso 9. A cidade santa, verso 10. A sua glória e aparência, verso 11. A sua estrutura e medidas, verso 12 a 21. O santuário expandido, verso 22. A sua luz e lâmpada, verso 23. As nações à sua volta, verso 24 ao 27. O rio da água da vida e a árvore da vida, verso 22, capítulo 22, verso 1 e 2. O rio da água da vida, verso 1. A árvore da vida, verso 2. As bênçãos dos redimidos de Deus na eternidade, 22, 3 e 5. Não haverá mais maldição. Ter o trono de Deus e do Cordeiro, servir o Deus e ao Cordeiro, verso 3. Ver a face de Deus e do Cordeiro, ter o nome de Deus e do Cordeiro nas suas testas, verso 4. Estar sobre a iluminação do Senhor Deus, reinar para sempre, verso 5. Aqui está uma conclusão, a última advertência do Senhor e a última oração do apóstolo, capítulo 22, versos 6 até o 21. Aqui está um esboço do livro de Apocalipse. Vamos entrar agora nesse livro e ver todos esses assuntos, cada item, cada momento que nós vamos poder extrair daqui desse livro o que nós precisamos saber de Apocalipse. Há muita gente que tem medo do Apocalipse, fica horrendo sobre todos os acontecimentos de Apocalipse. Mas Gênesis é o livro, já está falando, Gênesis, início, nascimento, começo. E Apocalipse está falando o fim, a colheita. Mas nós precisamos da plantação, é assim, não é? Na plantação, plantamos, a planta nasce, a planta cresce, a planta passa por todos os ingredientes, as coisas que tem que acontecer com ela. É difícil, o trabalhador tem que trabalhar até chegar à colheita.
Mas quando chega a colheita, ele não vira as costas para a lavoura e diz: não, não vou colher, não. Ele vai lá e colhe. Aí é a hora da alegria dele, da colheita, não é? Então, assim é o Apocalipse, assim é a Bíblia. Gênesis e Apocalipse. Graças ao Senhor. O meio da Bíblia é como se fosse a planta que está crescendo, cada instante, cada fase, ela vai recebendo um tratamento e até chegar na colheita. Assim também, até chegar no Apocalipse. E ele está chegando. Amém.